Todos nós lutamos, né? E se estamos aqui é porque nós somos vencedores. Amém? Porque muitos até viram a semana começar, mas não tiveram o privilégio de velocidade. Você encontraram com a morte. Você deu, pela graça de Deus. Aqui estamos, amém? Glória a Deus, que o nome de Deus seja louvado. Muito bem. O último convite é o tema da mensagem de hoje. O último convite, amém? Eu vou pedir que vocês me ajudem na pregação, tá bom? Vou passar alguns textos e vocês me ajudem, ok? Eu quero que desse lado aqui, tá? Alguém busque lá na Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, e você fala, eu vou ficar com Mateus capítulo 11, e diz o seu nome. Claudineia, deste lado, ficou com Mateus capítulo 11. Do lado esquerdo, Hebreus 3, 7 e 8. Bruno. Do lado direito novamente, Apocalipse 3, 20. Obrigado, Deus abençoe. Esther. Aí Esther aqui. Apocalipse 3, 20, está aqui na minha frente. Tá? E ninguém fala para mim que é mentira não, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, rainha de sacerdotisa. Então a rainha Esther está aqui. Ok? Amém. Apocalipse, lado esquerdo, 22, 20. Radassa. E agora? Esther e Radassa, de cada lado aqui. Radassa, para quem não sabe, é a minha neta. Ao lado dela, a rainha Marli, minha esposa. Para mim, preta, tá? Só para mim. Mas para vocês é Marli. Tá bom? Tranquila? E a Radassinha, nossa neta, pela graça de Deus. Um dia ela disse para mim, eu nasci para fazer vocês felizes. Ela tinha ali 4 a 5 aninhos de idade. Né? Radassa ficou com Apocalipse 22, 20. Do lado direito, meu novamente, João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. O irmão Rubens ficou com João 14, do 1 ao 3. Os outros aqui eu aguento com ele. Amém? O último convite, feche seus olhos. Poderoso Deus, Pai, obrigado pela tua presença aqui conosco, obrigado pela presença do Espírito Santo. Agora, por favor, fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor já determinou desde a fundação do mundo para nós hoje. Muito obrigado pelos teus anjos que estão conosco, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O último convite, queridos, todos aqui vão concordar que um dia o último bate à nossa porta, não é assim? Ou não é? É assim. Um dia chega a notícia do último dia de vida de um ente querido. Um dia chega à nossa porta o último dia do emprego. Um dia chega a notícia de que também estamos vivendo os nossos últimos dias. Um dia o último fôlego pode chegar à nossa vida. E diz que um dia o sol se porá pela última vez na face dessa terra. Sempre terá, até que Cristo volte, nessa terra um último. Ok? Sempre terá o último. E hoje a mensagem que pelo poder do Espírito Santo trazemos para a igreja de São Gonçalo e amigos é exatamente isso, o último convite. Tranquilo? Um dia Deus me fez um chamado, um convite, depois de vários que ele tinha feito.
E eu o aceitei e disse sim. E hoje estou aqui pela graça de Deus, atuando comigo com vocês. Agora imaginem se eu não tivesse dado ouvido a esse convite e que aquele convite fosse o último convite. Onde eu estaria hoje? Só Deus sabe. Mas uma coisa fiquem sabendo: talvez esta mensagem possa ser o último convite na vida de alguém e não sabemos quem. Portanto, não deixem passar despercebido na vida de vocês esse convite. Amém? Muito bem. Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Já esqueci o nome dela. Claudineia. Por gentileza, mesmo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, meu irmão. Ninguém mais que Jesus fez esse convite. Isso aqui são palavras de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse ele, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele faz o convite e nos dá uma promessa. Vinde a mim, você está cansado? Você está cansada? De que você está cansado? Está cansado do sistema? Está cansado da política? Jesus diz: vinde a mim. Está cansado do salário pequeno, baixo? Jesus diz: vinde a mim. Está cansado de ouvir falar de guerra, de rumores de guerra? Jesus diz: vinde a mim. Está cansado de ver os hospitais lotados de pessoas em estados terminais? Jesus diz: vinde a mim. Está cansado de ouvir falar de tsunamis, de ouvir falar de fome, de pestes? Jesus diz: vinde a mim. Está cansado do diabo no seu encalço? Jesus diz: vinde a mim. Ele diz: achareis descanso para as vossas almas. Vamos trocar de fardo. O seu fardo é muito pesado e o fardo é leve e é suave, você consegue carregar. Mas precisamos fazer o quê? Dizer sim a este convite. Vinde a mim. Se você está cansado, se você está oprimido, Jesus diz: vinde a mim. Achareis descanso para as vossas almas. Ele faz o convite e ele faz uma promessa de bênção na sua vida e na minha vida e de todos aqueles que aceitarem esse convite. Volto a dizer, nem eu sabemos se esse será o último convite, se esta será a última mensagem que você e eu vamos ouvir ou estamos ouvindo. Daqui a pouco vamos pegar o trânsito, daqui a pouco nós vamos para casa e não sabemos o que acontecerá com a nossa vida. E você e eu não podemos sair daqui sem aceitar este convite. Amém? Do lado de cá, meu irmão, Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Obrigado, meu irmão. Já esqueci o nome do irmão também. Bruno. Hoje, não é amanhã, não é depois. Nós não conhecemos o amanhã. O ontem já se foi. O amanhã talvez nunca chegue. Então é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. É hoje. Como disse que o Espírito Santo, nós vimos: vinde a mim. O próprio Jesus Cristo fez o convite. Agora o próprio Espírito Santo diz: se hoje vocês ouvirem a minha voz, nós acreditamos pela fé que o Espírito Santo está aqui, sim ou não? Então ele está falando no seu coração e no meu coração.
Ele nos dá aqui um conselho. Se vocês ouvirem hoje a minha voz, não endureçam o coração. Como fizeram os israelitas, os filhos dos judeus, os judeus lá, os filhos de Israel, perdão, lá no deserto, e todos ficaram no deserto, exceto Josué e Caleb. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Por que está endurecendo o coração? Não endureça o coração, é hoje. Amanhã talvez nunca chegue para alguns aqui de nós. Vinde a mim, você está cansado. Eu vou dar alívio para vocês, palavras de Jesus Cristo. O Espírito Santo disse: se vocês ouvirem hoje a minha voz. Estamos desde o primeiro horário da escola sabatina, desde a primeira oração, clamando pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim, amém. Então nós cremos que Ele está aqui e Ele trabalha conosco através da sua palavra que nós estamos lendo aqui. Então o próprio Espírito está falando com você e comigo. Vamos resistir ao apelo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Nós corremos o risco de desistir de nós em algum momento. Ok? Porém, uma palavra também confortante aqui: se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós também. Amém? Então os dois lados não perdem tempo com quem não quer nada com ele. Se você não quer nada com o diabo, fica tranquilo que ele vai desistir de você logo logo. Ele vai procurar outro que quer. Porém o Espírito Santo faz a mesma coisa. Meu Espírito não agirá para sempre no homem. Porque tem um momento que nós atravessamos uma linha que não tem mais retorno. E aí pode ser tarde e tarde demais. Certa feita um jovem desses bom de coordenação motora, não é o caso do José Manuel, né? E ele estava andando em uma via, aquele que tem aquelas 3 bolinhas que joga para cima assim, não tem aquilo lá, joga e não deixa cair nenhum. E ele fazia mais, ele andava na via e fazia aquilo, jogando suas bolinhas sem alheio ao mundo. E a história nos conta que que Jesus Cristo começou a acompanhar aquele jovem e começou a chamá-lo: ei jovem, vem para mim, eu quero te salvar, eu morri por ti. E aquele jovem continuava a sua caminhada, olhava para Jesus, não dava nem bola, apesar de ter 3 bolas, ele continuava egoísta, continuava jogando aquelas bolinhas para cima e caminhando. E Jesus Cristo: ei jovem, vem para mim, eu morri para te salvar, vem para mim, eu estou te convidando, olha as minhas mãos, olha as marcas. E aquele jovem nem tchum para Jesus Cristo. E eu gosto de enfatizar que fosse num lugar como Cuiabá, que tem bastante mangueira, né? E debaixo de um daqueles pés de mangueira está o diabo deitado, cruzado, com as pernas e as mãos na cabeça, nem aí para a conversa dos dois ali que estavam vindo ali. E o jovem jogando aquela bolinha, e Jesus chamando o jovem: vem para mim, eu quero te salvar, eu morri por ti. E o diabo lá tirando um cochilo, se é que ele cochila, né? E então aquele jovem parou entre o diabo e Jesus Cristo. E olhava para Jesus, e Jesus continuava chamando. E olhava para o diabo, e o diabo continuava fazendo o que estava dormindo. E aquele jovem, então, resolveu cutucar a onça com vara curta. E começou a chamar o diabo: ei diabo, ô diabo. E o diabo: o que foi? Você não vai me chamar não? Jesus está me chamando, você não vai me chamar? O diabo disse: eu? A sua indecisão já diz que você está do meu lado. Misericórdia, irmãos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. E na nossa indecisão,
tomando posição ao lado do inimigo de nossas almas, o diabo. Ok? Tranquilo? Apocalipse 3:20, Radassa. É Esther, peraí. Ainda é Esther, depois que é transformada em Radassa. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você não ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. Amém? Obrigado, Esther. Eis que estou aonde? E bato. Isso aqui é Jesus Cristo falando, é o Espírito Santo falando. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Jesus vai fazer? Vai entrar e fazer um banquete conosco na nossa vida, vai cear e a nossa vida será uma eterna celebração. Amém? Hoje, eis que estou à porta e bato, é o convite de Jesus Cristo. Ele quer que você e eu abramos a porta do nosso coração para Ele. Entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Você tem desejo de cear com Jesus Cristo? Você tem desejo de que Jesus participe na tua casa e na tua vida? A promessa que nos está preparada uma grande mesa, uma grande ceia lá no reino dos céus. E Jesus diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Vai você ficar fora dessa mesa, desta festa, desta celebração? Diz que a mesa dá quilômetros e quilômetros de distância, cheia de todo tipo de fruta e frutos. E quem está aqui vê quem está lá do outro lado da mesa, e o próprio Jesus vai nos servir de tudo isso. Você vai deixar passar essa oportunidade? Não vai querer participar com Jesus Cristo nesta ceia? Lembre-se, o último convite. Apocalipse 22:20, agora é. Graça. Aquele que é testemunha que há de todas essas coisas diz: sim, bem-lembrado. Amém, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Aquele que dá testemunho destas coisas, aquele que é fiel, que dá testemunho destas coisas, diz: eis que eu venho sem demora. Jesus Cristo faz um convite para você e para mim, porque Ele vem. E Ele vem fazer o quê? Buscar aqueles que aceitaram o convite, aqueles que são seus. Vai deixar Jesus Cristo vir e voltar, irmão Josinho? A palavra de Deus diz que nos está preparado uma mansão lá na Nova Jerusalém. Cada um de nós temos uma mansão. Quem que é o homem mais rico do mundo? Como chama o nome dele lá? Elon Musk, né? A mansão dele é fichinha para a mansão que Jesus tem preparado para você e para mim, amém? E se você não for, e se eu não for, como vai ficar essa mansão aqui? E a coroa que Jesus já preparou, que só cabe na sua cabeça, meu irmão, e se você não for, o que vai ser feito dessa coroa? João 14, do 1 ao 3. A irmã? Cadê o irmão? Rubens. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu como não teria dito. Pois vou preparar outro lugar. Quando eu for e vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Obrigado, meu irmão Rubens. Está vendo aqui a promessa de Jesus Cristo? Não se turbe, não se preocupe, não fiquem com dúvida. Credes em Deus e credes também em mim. Ele diz: na
casa de meu pai já tem o quê? Muitas moradas. Muitas moradas. E se não tivesse, eu dizia a vocês, mas tem. Eu só vou preparar o lugar lá para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu volto para receber vocês, disse Jesus, porque o meu sonho é que aonde eu esteja, estejam vocês também. Porém, aqui há dois preparos. Cristo está preparando um lugar lá para você e para mim, fazendo a remoção dos nossos pecados e intercedendo por nós diante do Pai. Porém, no Espírito de Profecia, no livro Santificação, na página 74, 75, vai dizer que quando Cristo faz a obra de remoção de pecados no santuário celestial, o seu povo tem que fazer a obra de abandono desses pecados aqui. Jesus prepara um lugar para você e para mim. Nós nos preparamos o suficiente para habitar esse lugar. Amém, meus queridos? Até agora tudo está certo, tudo está bonito, Jesus está voltando. Mas o quão perto está de Jesus voltar? O que acontecerá antes de ele voltar? Eu disse que daqui para frente eu consigo, não disse? Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. E quando você encontrar 1 Tessalonicenses, você diga amém. E quando você não encontrar 1 Tessalonicenses, você diga misericórdia. Amém? Amém. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vou ler a partir do 1, vou ler na íntegra até o 11. E nós lemos assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vem sobrevirá repentina destruição, como vê as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Para quem que Paulo está falando isso aqui? Ele começa dizendo irmãos. Então ele está falando para a igreja. Paulo está falando aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalonicenses, mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, ele está falando com você e comigo, com a igreja do São Gonçalo, com os amigos da igreja do São Gonçalo, que aqui estão. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não é necessário dizer nada a vocês, porque vocês não estão em trevas quanto a este assunto. É o que mais os adventistas no sétimo dia pregam, é a proximidade da volta de Jesus Cristo. Amém. Então nós não estamos em trevas quanto a isso, nós sabemos o quão próximo está. O Espírito de Profecia diz que, embora nós não saibamos o dia exato, somos obrigados a saber o quão próximo está. E ele diz: não vos engane. Quando andarem dizendo a paz e segurança, o que é que vai acontecer? Repentina destruição. E o mundo não caminha para isso. Para estabelecer a paz mundial, não é assim? Os
Governantes das nações não estão se reunindo já há muito tempo buscando uma solução para a paz mundial. Várias COPs já esteve aí. Tem a questão climática, não é assim? A questão de um dia de descanso, do dia da família, o dia para descansar todo o planeta, para que haja paz. E quando disserem que a paz e segurança, sobrevirá o quê? Repentina destruição, meus queridos. Ok? Porque o dia do Senhor vem como o ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando. Mas o apóstolo Paulo diz que nós estamos atentos, porque nós somos do dia, nós não somos da noite, nós não somos daqueles que se embriagam, nem daqueles que dormem em serviço, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. E ele diz que nós somos do dia. O que ele quer dizer com isso? Estamos acordados, ou pelo menos deveríamos estar acordados espiritualmente o tempo todo. Bem? Para que aquele dia não sobrevenha sobre nós como um ladrão, porque Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou para as 7 pragas que estão para cair, e nem para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, mas Ele nos destinou, ou predestinou, antes da fundação do mundo, antes que você e eu existisse, Ele já nos via, já nos amava e já nos predestinou para a salvação em Jesus Cristo. Amém? Amém. Porém, aqui tem um problema. Você e eu precisamos aceitar esta escolha de Deus na nossa vida. Senão nada adianta. Nada adiantou Deus ter separado você e eu desde a fundação do mundo. Não adiantou nada Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu e no meu lugar. Não adiantou nada Cristo estar lá no santuário intercedendo. Não adianta nada o Espírito Santo estar aqui batendo a porta do seu coração, fazendo o convite. Se nós não aceitarmos, nada disso vai adiantar. E estaremos para sempre perdidos. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para a nossa salvação, mas nos deu o poder da escolha, de aceitar ou não a escolha dele para a nossa vida. Por isso, desde o primeiro verso, Jesus disse: vinde a mim. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureça o coração. Eu estou à porta e bato. Eis que venho sem demora. Não se turbe o vosso coração, já está tudo preparado para vocês. Agora, não vivamos em trevas, porque o dia se aproxima. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Sofonias está entre Gênesis e Apocalipse. Sofonias, contrário, Sofonias. Está difícil, né? Aí dei a pista também. Aí não tem jeito de falar mais nada, né? Sofonias capítulo 1. Amém? Capítulo 1, a partir do 14. Nós lemos assim: eis, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, ele diz: o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, quando disserem a paz e segurança, eis que vem o quê? Repentina destruição.
E aqui Sofonias, vendo esse dia, vendo o dia do Senhor, ele diz: está perto o grande dia do Senhor. Mas ele não contentou em dizer só está perto, ele diz está perto e muito se apressa. Deus tem pressa de dar um fim, dar um basta na questão do pecado desse mundo. Deus tem pressa de que você e eu façamos logo a nossa decisão em favor de Cristo. E Deus tem pressa de voltar para levar você e eu deste mundo que não tem nada de bom para oferecer. E você e eu estamos com tanta pressa assim de ir para o céu. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Diz que diante do Senhor se dobrará todo joelho, todo indistintamente, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Indistintamente, um dia isto acontecerá. Salvos e perdidos terão que reconhecer que Cristo é o Senhor, inclusive o diabo e seus anjos. Vão se dobrar diante do Rei do Universo e dizer: realmente, Cristo é o Senhor. Salvos e perdidos, o diabo e seus demônios vão ter que confessar. Porque é todo joelho e toda língua indistintamente. Porque naquele dia clama até o homem poderoso. É um dia de indignação, um dia de angústia, um dia de ira, de alvoroço, de escuridade, de negrume. É um dia que nada ficará no lugar. Diz que as ilhas fugirão, sairão do seu lugar. A terra cambaleará como ébrio, balanceará como a rede de dormir. O céu se enrolará como um pergaminho, e os poderes do céu serão abalados. Darei angústia, diz a palavra de Deus, sobre os homens, e eles andarão como cegos. Por quê? Porque viveram como cegos a vida toda, não deram importância para a palavra de Deus, embora tivessem ouvido os convites e convites e mais convites, viraram as costas, deram uma de cego para a palavra de Deus. Agora diz que os homens andarão realmente como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado como pó. Sua carne será tirada como esterco. Misericórdia de Deus. Esse corpo lindo e maravilhoso que você muitas vezes tanto venera, se não aceitar Cristo, vai ser feito dele o quê? Esterco. Você tem dinheiro, você tem ouro, você tem prata, você confia no seu dinheiro, você confia no seu ouro, na sua prata, no seu carrão, na sua Hilux. Você confia no seu cartão de crédito, no Pix, no que você confia? Nem o seu ouro, nem a sua prata os poderão livrar naquele dia. Nada, tete a tete, você e o Rei do Universo. E aí? E os livros abertos que nós vamos falar. Senhor, eu não sabia, mas no dia 7 de fevereiro de 2026 você ouviu a palavra. Eu te dei uma oportunidade. Foi aquele dia, o dia da tua salvação, e você não aceitou, você deixou passar. Qual será a nossa resposta naquele dia, quando essa palavra soar ao nosso ouvido? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos emudecer. Como aquele convidado que entrou na festa do casamento sem a roupa apropriada. Lembram dessa história? E quando o dono da festa diz: amigo, como é que tu entraste aqui sem a roupa nupcial? O que aconteceu? Ele não teve palavra.
palavras. Por quê? Porque ele sabia a roupa que ele devia estar com ela e ele não foi com aquela roupa. Foi com aquele, achou que devia ir. Por isso ele não foi aceito na festa. E por isso ele não teve respostas contra o argumento do dono daquela festa. Ele teve que ficar calado, porque ele sabia a roupa que ele devia estar com ela e ele não foi. Você e eu hoje sabemos o que devemos fazer para aceitar Cristo. E muitas vezes nós não aceitamos. Então naquele dia, diante do Rei do Universo, pode ser que nós vamos nos calar, porque não vamos ter argumento, porque todas as oportunidades estão sendo dadas. E hoje, volto a dizer, quem sabe possa ser o último convite. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente ele fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra que não o aceitaram como Senhor. Amém? Porém, tudo está perdido. Jesus, ele abre a ferida, mas ele mesmo assopra para sarar, para aliviar. Não é assim? Então, abra sua Bíblia um pouquinho mais, Sofonias 2, verso 3. Sofonias 2, verso 3, amém? Amém. Aqui ele nos dá um conselho. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, e cumprir o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aqui Deus nos dá um conselho. Ele diz que o dia dele vem com repentina destruição e nada ficará no lugar. Tudo sairá do lugar. E aqueles que não aceitaram serão consumidos pelo fogo do seu zelo, o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Assim como ele nos faz o convite, vinde a mim, eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Agora ele diz o seguinte: buscai o quê? A justiça. Vós todos os mansos da terra, buscai a justiça, buscai a mansidão. Isto é, mude o modo de viver, mude o modo de pensar, deixe Deus transformar o seu coração e quem sabe lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém? Então pode cair o mundo, estou em paz. A palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás o quê? O castigo dos ímpios. Quem sabe lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Olha só, Deus tem uma promessa para você e para mim. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, entregarmos o nosso coração a Ele no dia da sua indignação, no dia do seu ajuste de conta, nós estaremos bem protegidos diante ou debaixo do seu pavilhão. Diz que as fortalezas das rochas será o nosso alto refúgio. O nosso pão será dado e a nossa água será certa. Mas para isso, você e eu precisamos fazer a nossa decisão hoje. O amanhã não nos pertence. E a indecisão diz de que lado que nós estamos. Se você que está aqui nesta manhã ainda precisa tomar uma decisão, está protelando, quem sabe por alguns meses e até por anos, lembre-se, todos nós neste mundo temos um prazo de validade. Todos nós viemos com dias determinados. E um dia
O último dia pode chegar à nossa porta. O último fôlego pode chegar no nosso organismo. E quando esse dia chegar, como estará a sua vida? De que lado você e eu passaremos a eternidade? Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. E hoje Ele trouxe uma verdade para você e para mim. A verdade presente para os nossos dias, o último convite, o prazo de validade. O último dia vai chegar, a última hora vai chegar na tua vida e na minha vida, se Cristo não voltar antes. Como estará a tua vida? Qual vai ser a sua decisão, meu querido e minha querida? Quero crer que o Espírito Santo hoje não veio bater em vão o seu coração e meu. Se hoje, pense agora, viaja comigo aí. Se hoje fosse o último dia da sua vida, se você soubesse que daqui a 2 horas o último fôlego chegaria à sua vida e você estivesse ouvindo esta mensagem, qual seria a sua decisão? Eu chamo aqui o ministério. Nós vamos cantar o último hino e fala exatamente do último na nossa vida. Não sei qual vai ser a sua decisão, mas se você tiver uma decisão ao lado de Jesus, se você ainda não é batizado, se você está protelando o seu batismo, esse é o momento de mostrar publicamente a sua decisão e de que você não está indeciso, de que você não está mais do lado do diabo e que agora você fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, antes que o último chegue à sua porta. Eu gostaria, quando nós estivéssemos cantando, se você fizesse essa decisão, você ficasse em pé. E se quisesse mostrar realmente publicamente para Deus e para o universo e para o Satanás e seus anjos que você agora tem um novo Senhor, que é Jesus Cristo, eu gostaria que você viesse até a frente enquanto nós estivéssemos cantando e no final nós podemos orar juntos. Amém? Deus abençoe o Senhor.